para pelo menos 2 pessoas pode tomar seu assento. Estamos num processo de preparo. Estamos num processo de preparo para o que o Espírito Santo vai fazer. Porque existiu esse preparo na Bíblia. Existiu esse processo na palavra de Deus. Jesus morreu, ressuscitou e ficou 40 dias andando no meio de seus discípulos. A Bíblia relata que em certa ocasião apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez, testemunhas oculares. E quando ele sobe aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos: fiquem em Jerusalém e esperem o Espírito Santo ser derramado sobre vocês, porque do céu receberão poder para serem minhas testemunhas em todo o mundo. Ou seja, esse preparo também aconteceu para os discípulos. Esse preparo também aconteceu na vida dos primeiros discípulos de Jesus. E nós também, que estamos nos preparando para viver o Pentecoste aqui nessa igreja, dia 8 de junho, irmão. 50 dias depois da Páscoa, vai cair no domingo. E nós estaremos aqui juntos 12 horas, para quem quiser. Mas quem quer viver o Espírito Santo, ele vai ser derramado como você nunca viu na sua vida. Estaremos aqui no dia de Pentecostes, reunidos, como os discípulos estavam. Mas para isso, precisamos seguir essa preparação. Precisamos seguir esse processo de nos preparar. Na terça-feira falamos um pouquinho sobre preparar o nosso coração. E hoje eu gostaria de falar algo que a Bíblia nos chama constantemente. Você cantou isso nesses louvores, em basicamente todos eles. Eles falam sobre olhar para Deus e colocar Deus no mais alto lugar. Todos esses louvores, todos esses hinos, eles falam sobre colocar Deus numa posição superior. Porque Deus, Ele merece ser contemplado. Calma que a gente vai chegar lá. É uma palavra que a gente não usa muito. A gente fala sobre admiração, a gente fala sobre algo impressionante, mas raramente falamos que algo é contemplado. Mas ao mesmo tempo, contemplamos coisas o dia inteiro. Estamos toda hora contemplando algo, contemplando alguém, contemplando uma ideia. E hoje eu gostaria de fazer um chamado que a Bíblia faz para nós. Eu gostaria de nessa manhã falar com você sobre contemple a beleza de Deus no processo do mover do Espírito. Contemple a beleza de Deus nesse processo de viver o mover do Espírito na nossa igreja. Contemplação é o reconhecimento de algo maior. Contemplação é entendermos que existe algo superior. É entendermos que existe algo maior, algo mais belo, algo mais espetacular. Contemplação é o admirar do que chama atenção. É o admirar do que é belo, é o admirar do que é bonito. É se envolver plenamente no cotidiano. Contemplar algo é você estar envolvido com aquilo. É aquilo estar nos seus olhos o tempo todo. Vamos pegar um exemplo aqui, básico. O primeiro namoro de um adolescente. Mas é uma contemplação constante. Aquela menina está nos olhos daquele garoto o tempo todo. Não importa se ele está na escola, não importa se ele está bem ou se ele está mal. Não importa se ele levou uma bronca ou se não. Aquela garota está nos olhos dele o tempo todo. Ele faz tudo para agradar aquela garota. Ele faz tudo para agradar aquela menina. Por quê? Porque ele contempla a beleza dela. Porque também quando somos mais novos, a beleza ressalta mais. Contemplação é o admirar de algo maior. E quando começamos a contemplar, a pensar com profundidade naquilo, a pensar com fixação naquilo, começamos a nos tornar o que contemplamos. Começamos a nos tornar aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquela ideia a qual contemplamos. Eu tenho um amigo que foi para a faculdade, foi para uma federal, e ele estava fraco na fé. E lá,
tantas ideias foram apresentadas para ele, que ele começou a admirar todas elas. Ele começou a admirar aquelas ideias, ele começou a contemplar aquelas ideias em todas as situações da sua vida. E quando menos ele percebe, ele estava se tornando parecido com elas. Ideias que ele mesmo, há pouquíssimo tempo atrás, tinha negado, falado, isso não é para mim. Mas por tanto contemplar aquilo, por tanto fixar os olhos naquilo, ele começa a se parecer com aquilo que ele estava contemplando. A palavra de Deus faz esse chamado para nós. E hoje eu gostaria de caminhar junto com você pela palavra, por vários textos que nos chamam à contemplação de Deus, que nos advertem à contemplação de coisas que não são Deus, para entendermos o que é contemplar a beleza de Deus na prática. Porque não adianta só ter uma fé teórica. Não adianta só ter essa fé que eu penso, mas não faço. Não, a fé é feita para ser pensada, mas também para ser vivida na prática. O Espírito Santo não é só uma ideia bonita. Ele é uma pessoa que se manifesta em nosso meio e faz milagres e maravilhas no nosso meio também. Esse é o Espírito Santo. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, que fala um pouquinho sobre contemplar a beleza de Deus. A gente vai entender junto o que isso significa e como isso afeta o nosso preparo para o mover do Espírito. A gente vai usar muitos textos aqui hoje, alguns eu vou pedir para você abrir, outros eu vou pedir para você acompanhar no telão, mas a gente vai caminhar junto para entender como isso afeta a nossa preparação para o mover do Espírito Santo. Filipenses 4:8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. O que ele fala aqui? Em tudo que é verdadeiro. Ou melhor, eu falo tudo que é e você completa com a palavra que vem. Concentrem-se em tudo que é. Tudo que é. Tudo que é. Que é. Tudo que é. E tudo que é admirável. E qual é a palavra que vem logo depois? Então, duas palavras aqui: concentrem-se e pensem no que é excelente e digno de louvor. Então ele faz aqui uma lista compreensiva de quem Deus é, das coisas de Deus. Ele faz um chamado à igreja de Filipos, falando: admirem, contemplem tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Coloque o seu pensamento, coloque os seus olhos no que é excelente e digno de louvor. Ou seja, a Bíblia está nos chamando a contemplar a beleza de quem Deus é. Deus é belo desde antes da criação. A criação só tem beleza porque Deus colocou essa beleza na criação. Deus é belo e sempre será. E a Bíblia nos chama a prestar atenção nessa beleza. A colocar o nosso pensamento nas coisas de Deus, em quem Deus realmente é. Sabe por quê? Muitos são gratos a Deus. Quem é que é grato a Deus por qualquer coisa na sua vida? Grato a Deus. Ser grato é diferente de conhecer. Ser grato é diferente de contemplar quem Ele é, saber quem Ele é. É diferente. Você pode ser grato porque um bombeiro salvou sua vida, mas você não faz ideia quem ele é. Você pode ser grato porque uma pessoa te ajudou em um momento difícil, mas você não faz ideia quem é essa pessoa. E tem pessoas que vivem um evangelho de gratidão a Deus, sem saber a quem elas estão sendo gratas. Sem saber e sem fixar os olhos naquele que merece toda essa gratidão. Elas são gratas a Deus porque acreditam que Jesus realmente nos livra do pecado. Mas elas não entendem a beleza da cruz. Elas entendem que Jesus nos livra de momentos difíceis, mas elas não entendem o amor que faz Deus despender do seu poder para nos ajudar. Contemplação é diferente de gratidão. Conhecer a Deus é diferente de gratidão. Nós somos chamados, a Bíblia, a conhecer verdadeiramente a Deus.
Somos chamados pela palavra a conhecer cada vez mais, nos aprofundar em intimidade cada vez mais com Deus, para que possamos cada vez mais contemplar a beleza daquele que nos salvou. Contemplar a beleza do ato da salvação. Vendo quem Ele é, quando você começa a contemplar a Deus, quando você começa a fixar os seus olhos nele, e a perceber a beleza de Deus, você começa a perceber que realmente existe algo maior, algo que verdadeiramente é nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente, digno de louvor. Quando você olha para Deus, você vê algo que é perfeito. Quando você olha para Deus e para a salvação, você vê algo que é puramente por amor. Deus não espera nada em troca de nós, nós não pagamos a nossa salvação. Ele, por amor, nos salvou. E quando paramos para olhar para a beleza de tudo isso, começamos a perceber que não existe beleza igual. E fazemos isso, queremos contemplar a beleza, porque naturalmente, todo ser humano, ele é atraído pela beleza. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa qual idade você tenha, nós somos atraídos pela beleza. Nós somos atraídos pela beleza física. Quando você está num ambiente normal e uma pessoa muito bonita chega, todos param e olham, falam: nossa, alguém arrumado chegou. Renato Matos chegou no nosso meio. Presta atenção. Alguma coisa aconteceu aqui. Alguém mais bonito, alguém mais arrumado. Quando você está andando pela rua e você vê um carro bonito ou uma casa bonita, você fala: olha, chama atenção. Naturalmente, nós somos atraídos pelo que é bonito, pelo que é belo, mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outra criatura. Fomos feitos por Deus para sermos atraídos pela sua beleza. Por exemplo, quem aqui tem pet? Cachorro, gato? Teu gato, teu cachorro, ele pede para trocar a cor da parede da sala porque não está muito na estética? Pede? Não. Seu cachorro, seu gato, ele pede assim: por favor, troque meu cobertor, porque essa cor não combina com a minha pele, com o meu pelo. Ele pede isso? Não. Por quê? Porque ele só quer sobreviver. Ele só quer viver. Ele não tem essa consciência, ele não tem o espírito que temos. Agora, você quando mudou para sua casa a primeira vez, sua mulher já virou e falou assim: do jeito que está, não dá. Quando eu mudei para minha casa, depois de casar, minha esposa resolveu fazer toda a reforma que eu não fiz enquanto a gente não era casado. Ela resolveu mudar a cor da parede, e a cor do quarto, e trocar a luminária. Por quê? Porque ela queria uma casa bonita. Bonita. E ela ainda é filha de baiano. E eu descobri que baiano tem um negócio com receber visita em casa. Se a casa não estiver perfeita, a visita não entra. Descobri isso, eu não sabia que isso existia. E aí eu convidava as pessoas para ir em casa e ela ficava brava, porque a casa não estava bonita, porque tinha um copo virado do avesso. Por quê? Porque estamos preocupados com a beleza. Naturalmente temos uma sede pela beleza. Naturalmente vivemos atraídos pela beleza. Somos atraídos pelo que é belo, atraídos pelo que é bonito, atraídos pela beleza. Fomos feitos, somos assim, porque originalmente Deus nos fez para desejar a beleza dele. Somos assim, somos atraídos pela beleza, por uma casa bonita, por uma pessoa bonita, por uma roupa bonita. Somos assim porque na criação Deus nos fez para constantemente ter sede da beleza do Criador, daquele que nos criou. E é uma coisa importante de você entender: Deus não repreende essa sede. Em momento nenhum da palavra,
A Bíblia nos fala para não desejar o que é bonito, porque esse desejo é da nossa natureza original. Esse desejo é da natureza que fomos criados por Deus para ser. Desejamos aquilo que é belo, desejamos aquilo que é maior, aquilo que é admirável, aquilo que é nobre, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Desejamos isso constantemente, temos uma sede por isso. Mas então a palavra de Deus vem e nos explica que nós não devemos sufocar essa sede, devemos direcionar essa sede. Acompanha comigo Isaías 55:1. Não precisa abrir na sua Bíblia não, que você vai demorar muito. Alguém tem sede? Venha aí, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Essa sede é a mesma sede que a mulher lá no poço de Jacó teve. A samaritana lá no poço de Jacó é a mesma sede que todo ser humano tem. É a sede por algo maior que só Deus tem para dar. É a sede por algo superior, por algo belo, maravilhoso, admirável, que só vem pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós. É essa sede que a Bíblia nos fala. Existe em todos nós, está em mim, está em você. Mas a Bíblia nos adverte: por que você gasta seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que você contempla belezas que não suprem a sua sede? Por que você coloca os seus olhos em coisas que não dão sustento, que não satisfaz? Essa sede é grande demais. E nós queremos saciá-la. Nós queremos saciar essa sede. Nós queremos não ter mais isso, mas continuamos tendo, porque somos atraídos por algo maior. E então nos deparamos com a ordem de Deus de direcionar essa sede, de direcionar essa atração, de direcionar para onde somos atraídos, por qual beleza somos atraídos. E isso nos dá duas belezas que a Bíblia nos fala. Esse texto eu vou pedir para você abrir, porque a gente vai ler um pouquinho dele. Romanos 1, capítulo 19. Romanos 1, capítulo 19. Aqui, nesse maravilhoso livro da Bíblia, o apóstolo Paulo está falando um pouquinho sobre aqueles que não estão em Deus. Conheceram, mas não estão. E você vai ver essa parte junto comigo. Romanos 1, 19. Vou esperar você abrir, porque a gente vai ler quase 5, 6 versículos aí, e a gente vai voltar um pouquinho neles, para a gente entender. Romanos 1, 19. Diz assim: sabem, esses que ele estava falando, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma por falarem que não conhecem a Deus. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. Conheciam totalmente? Não, ninguém conhece totalmente a Deus, Ele é infinito. Mas conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. Não, você pode falar mais alto? Nem lhe não contemplaram. Conheciam algo sobre Deus, mas não contemplaram sua beleza. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Leve. Trocaram o 23 tem que ler mais alto. No versículo 23. Trocaram a grandeza
bem como de e répteis. Criações. Criações que foram feitas para apontar para o Criador. Criações que foram feitas para apontar para o Criador. Então se inverte e começam a ser contempladas no lugar do Criador. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela... Desse modo, adoraram e serviram, contemplaram as coisas que Deus criou em lugar do que é digno de louvor eterno. Amém. Aliás, digno de louvor. Olha o digno de louvor voltando aqui. O que é digno de louvor? O Criador, aquele que é eterno. Não as coisas criadas. Não as coisas criadas. Mas, por conta do pecado, por conta da situação que vivemos, começamos a inverter valores. E a nossa mente, de acordo com a Bíblia, fica confusa e obscura. Você não consegue mais pensar direito. Você não consegue mais pensar claramente. Porque você está confuso no pecado. E isso gera, ainda assim, uma necessidade pela beleza. Pelo que é belo, admirável, digno de louvor. Só que estamos tão confusos, que ao invés de olhar para o Criador, começamos a inventar ideias tolas, lá no versículo 21. Ao invés de olhar para o Criador, eles conheciam algo sobre Deus, lá no 21. Falei que a gente ia voltar no texto. Eles conheciam algo sobre Deus, lá no 21. Mas ao invés de direcionar a sua contemplação, ao invés de direcionar os seus olhos para Deus, eles começamos nós como humanidade, a direcionar os nossos olhos para uma beleza forjada, uma beleza artificial, uma beleza incompleta. E pensamos que ela é tudo que existe, porque perdemos o referencial. Perdemos o referencial. Não sei o quanto você sabe sobre barco. Eu não sei quase nada também, mas eu sei uma coisa interessante. O farol serve de referência, porque ele está acima e brilha mais forte do que a noite. Da mesma forma, só conseguimos nos orientar se tivermos uma referência, um ponto referencial pelo qual conseguimos navegar. Porque se não temos um ponto referencial, qualquer lugar é lugar. Se não temos uma referência do que é belo realmente, do que realmente é digno de louvor, excelente, nobre, verdadeiro, qualquer coisa serve para tapar esse buraco na nossa alma. Se não temos a referência mais de quem Deus é, começamos a ignorar quem Deus é, queremos tapar esse buraco de qualquer jeito. Começamos a querer tapar esse buraco com qualquer outra coisa. E por ignorar a beleza de Deus, o ser humano começa a tentar forjar a própria beleza. Então ele olha para um passarinho e fala: aquilo é bonito, eu devo adorar aquele passarinho. Coloca um pouquinho mais aqui para mim. Eu olho para um bicho selvagem e falo: é bonito, eu acho que eu vou adorar aquele bicho agora. Esses animais que sempre foram usados para adorar a Deus. Ontem teve o Rockets aqui. Impossível não comentar dos 4 seres, irmão. Foi algo muito diferente. Aqui teve o Rockets, eles lançaram uma dinâmica nova. Com os 4 seres que aparecem lá na visão de Ezequiel, lá em Apocalipse. Esses animais que aparecem na Bíblia, eles não são adorados em momento nenhum. Não se confunde não, o pastor Renato não está fazendo ídolo aqui dentro não, graças a Deus. Eles servem para mostrar características da beleza de Deus. Eles servem para apontar características da beleza de Deus.
Mas o ser humano, em sua confusão, dizendo-se sábios, dizendo-se inteligentes, lá no versículo 22. Nós somos muito inteligentes, fizemos um bezerro de ouro e ele é Deus. Eu tive uma ideia genial, que vai curar a nossa atração pela beleza, que vai curar esse buraco na nossa alma. Eu fiz uma estátua para adorar o sol. E assim o ser humano, em sua confusão, começa a ser atraído para uma beleza forjada por nós mesmos, forjada pelo nosso pecado, forjada pela nossa confusão. A beleza forjada, ela tem características belas, ela tem características bonitas, mas ela continua sendo imperfeita. Ela continua sendo imperfeita na sua natureza. Quando eu conheci a Liz, ela veio falar comigo de bolsa de mulher. Eu não entendo nada. Não sou mulher, não uso bolsa. Mas ela veio falar. E ela veio me mostrar uma bolsa. Falou assim: amor, olha que bolsa linda. Falei, deve ser bonita mesmo. Olha, ela é feita com couro de cabrito criado na manjedoura. Sei lá, irmão, as coisas loucas que eles inventam. Ela é costurada por cegas vietnamitas. E ela é curada com óleos das oliveiras da lua. Eu não sei, irmão, é uma coisa meio louca assim que eles falam. E tinha um logo de uma marca lá na frente da bolsa. Virei para ela e falei assim: quanto custa? Que eu falei, vou comprar, ué. Eu estava na época do namoro, irmão, estava tudo belo. Eu falei, vou comprar. Ela falou assim, custa 25 mil. Eu falei, oi? Oi? É uma casa? Não estou entendendo. É um scooter para eu andar? Vem com o IPVA junto para eu pagar? Ela falou, não, é porque ela é única. Ela é muito bonita. Aí eu fui falar assim, tá bom, eu vou comprar. Até hoje não cumpri, mas falei. Aí eu fui aonde? Na 13. Na 13. Fui lá na 13 e fui perguntar para o chinês. Comprou porque quis. Não tem garantia. Eu fui perguntar lá para o chinês. Falei assim, cara, e essa bolsa aqui? Ele falou que custa R$300. Eu falei, estourei. Vou falar que custou 25. E ela vai acreditar. Aí eu comecei a mexer na bolsa. Irmão, enquanto eu mexia, o couro começou a esfarelar. Eu nem comprei. Eu comecei a mexer, o couro começou a desbotar na minha mão a cor. Por quê? Porque é uma beleza forjada. Toda beleza forjada, ela não atinge o padrão do original. Ela não atinge o padrão da beleza original. Mas nós, em nossa confusão, trocamos a beleza original pela beleza forjada, porque ela é mais fácil de conquistar. Porque ela é mais fácil de adquirir. Ela exige menos sacrifício, ela exige menos esforço, ela exige menos de si. E você está lá na 13, espiritual, comprando beleza falsa. Sei lá quem que vende, não é o chinês não, na 13 espiritual que vende beleza falsa. Não é o chinês não, coitado do chinês. Mas você está lá, aceitando belezas forjadas como a beleza maior. Você está lá, dando a sua vida por uma beleza que não atinge o padrão. A beleza forjada não atinge o padrão. E aí, a contemplação da beleza forjada. Eu não chamei de beleza falsa, vocês perceberam que eu não usei falso simplesmente. Porque ela tem características verdadeiras. Ela tem características reais. Então, quando você olha para um casamento, o casamento é lindo, gente.
casem, é uma delícia. É maravilhoso ter alguém para passar a vida. Mas é perfeito? Não. Quando eu olho para o emprego, para o meu trabalho, para o meu sustento, gente, quem é que lembra até hoje do primeiro salário que recebeu? Não é uma delícia? Não é uma coisa louca assim, você fala assim, eu estou rico. Você recebeu R$10, você fala assim, eu estou rico. Por quê? Porque é legal, gente. Fomos feitos para trabalhar. Fomos feitos para tirar o sustento, para trabalhar, para não ficarmos preguiçosos. Mas é perfeito? Sim ou não? Não. Quando eu olho para o mundo acadêmico, gente, é uma delícia estudar. Eu gosto muito de estudar. É uma delícia você ter contato com ideias novas, ter contato com um campo de conhecimento que você nunca teve antes. É uma delícia. É perfeito ou não? Não. São belezas parciais, forjadas, são feitas para parecer perfeitas, mas nunca serão. São belezas pensadas para serem parecidas com a perfeita, mas não conseguem adquirir o mesmo padrão. E aí a contemplação da beleza forjada, você começa a contemplar aquela beleza, você começa a admirar aquilo, seja em qual área for, seja o que for. Você começa a criar ídolos no coração através da beleza forjada, porque talvez aqui ninguém se proste para aves, ou para animais, ou para imagens, mas nos prostramos para belezas forjadas todos os dias, pensando que estamos nos prostrando para a beleza verdadeira. E essa contemplação começa a tomar todo o espaço do nosso coração. Começa a tomar todo o espaço do nosso coração. E você começa a ignorar a beleza de Deus. Você começa a deixar de lado, porque ela exige mais sacrifício, porque ela é mais difícil. Você começa a ignorar a beleza de Deus por outras coisas que não são iguais, mas querem parecer. E aí começamos a achar Deus, aquele que é digno de louvor, excelente, verdadeiro, nobre, nobre, correto, puro, amável, verdadeiro, admirável, excelente, digno de louvor. Começamos a achar esse Deus tedioso, porque não conseguimos perceber a sua beleza. Nós como pastores, você não imagina o trabalho que a gente tem, de às vezes pedir por favor, para você vir buscar a Deus junto com a gente. Por quê? Porque não percebemos a beleza de estar na presença dEle. Trocamos a beleza dEle por belezas incompletas. Trocamos a beleza de Deus por belezas artificiais, forjadas. E aí começamos a achar Deus chato. Vai ter um negócio lá na casa do oleiro. O pastor falou que é para buscar a Deus. Mas eu não estou muito afim, não. Eu já ouvi isso, mais de uma vez. Olha, vai ter uma vigília. Mas o pastor Renato falou que não vai ter um lanchinho na vigília. Falou que vai ser jejum. Acho que eu não vou. Por quê? Porque você não quer admirar a beleza de Deus. Você está confuso por belezas forjadas. Começamos a achar Deus tedioso. Começamos a olhar para o culto e pensar que o culto é uma atividade social e não uma atividade de adoração ao Deus eterno e onipotente. Começamos a olhar para os ministérios e começamos a ver nos ministérios que eles são departamentos e não formas de adorar a Deus através da nossa vocação. Começamos a ficar confusos com belezas forjadas por seres humanos. Começamos a ficar confusos e perdemos o referencial da beleza divina. Perdemos o referencial do prazer de estar inundado pela presença do Espírito Santo.
Talvez você esteja aqui e você esteja ouvindo sobre a conferência, e todo culto é conferência, conferência. Sabe por que estamos falando tanto sobre conferência? Porque queremos viver a beleza de Deus no nosso meio, porque queremos viver o mover do Espírito Santo no meio da criação de Deus. Queremos chamar o Criador para fazer parte do nosso culto. É isso que nós queremos. Achamos Deus tedioso. E o pior, lembra que lá no começo eu falei, quem contempla começa a se tornar parecido com o que ele tem contemplado. Começamos a nos tornar parecidos com isso. Começamos a nos tornar parecidos com a beleza forjada. Começamos a nos tornar semelhantes não a Deus, não começamos a ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Começamos a ser discípulos de outras coisas. Gente, isso acontece sem percebermos. Esse é o pior. Isso acontece na minha vida, na sua vida, sem a gente perceber. E só percebemos quando é tarde. Por quê? Dizendo, sábios tornaram-se tolos, trocaram a verdade pela mentira. Por quê? Porque ficaram confusos. Começaram a dar ouvidos, começaram a buscar em qualquer lugar. Começaram a ser atraídos para qualquer lugar, sem importar qual. Sem importar qual, começamos a ser atraídos. E só percebemos, às vezes, quando é tarde demais. Por isso, escute a palavra de Deus para a tua vida. E comece a virar os seus olhos para Cristo de novo. Começamos a nos tornar parecidos com aquilo que contemplamos. Irmão, se você contempla a sua família acima de tudo. Aqui, acho que a última música que o pessoal cantou aqui é Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és. Lembra? Então, a gente começa a levar outras coisas para esse patamar. Que minha família seja exaltada, engrandecida, acima de tudo. E começamos a nos tornar a imagem disso, não a imagem de Deus, que criou a família. Exaltamos o nosso trabalho e falamos assim, eu quero me tornar a imagem de um bom trabalhador. E começamos a nos tornar imagens quebradas. Começamos a nos abastecer de coisas imperfeitas. Ou como Jeremias iria falar, Isaías, perdão, iria falar no seu versículo, por você ficar gastando dinheiro com comida que não fortalece. Você contempla algo que nunca vai satisfazer esse buraco. Eu vejo isso nos adolescentes. Eles têm um profundo vazio na sua identidade. Porque é a idade mesmo de você buscar a sua identidade fora dos seus pais. Porque quando criança, você é o que seu pai manda você ser. Agora, quando você começa a amadurecer, você começa a criar a sua identidade. O problema é que hoje, qualquer identidade está valendo. Não existe mais referencial de identidade, de quem eu devo ser, do que é nobre, verdadeiro, excelente, digno de louvor. Estão entendendo? Aí eles começam a preencher esse buraco com qualquer outra coisa. Com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa serve. Só que a Bíblia já nos diz, essas coisas não vão satisfazer. Sempre vai ter uma coisa faltando. Sempre vai ter uma coisa faltando. Porque essa beleza, assim como a bolsa falsa que eu fui buscar na 13, assim que você começa a mexer com ela, ela começa a esfarelar na tua mão. Porque ela não tem valor. Lembra do ouro e da banana? Lembram? Vocês estavam aqui nesse culto? Então, a banana só tem menos valor que o ouro, porque eu tenho o referencial do ouro. Se eu só conheço a banana, se eu só conheço o que estraga, tudo vai estragar. Agora, se eu começo a ter um referencial, porque se existe uma beleza forjada, ela forjou de algum lugar, não é verdade?
Ela tentou copiar alguém, não é verdade? Então a bolsa falsa da Liz. Já virou dela já. Nem comprei, mas já virou dela. A bolsa falsa que eu quase comprei para a Liz. Para eu não dormir no sofá hoje. Ela estava tentando copiar algo melhor. Não estava? Existe algo melhor. Não estamos perdidos. Existe algo melhor. Porque se existe uma beleza forjada, existe uma beleza a qual fomos criados para admirar. Pensei que estava frio hoje. Ficou calor, irmão. Faz parte. Se existe uma beleza forjada, existe a beleza original. Abra sua Bíblia em Filipenses 3:7. Porque agora nós vamos colocar uma diante da outra. A beleza original de frente com a beleza forjada. E quando uma fica de frente para a outra, ficam claras as diferenças. Quando você começa a perceber as diferenças entre aquilo que não é original e aquilo que é forjado, aquilo que é original, você começa a ver que uma não tem nada a ver com a outra. E é isso que Filipenses 3:7 nos fala. Pensava que essas coisas eram valiosas. Eu pensava que essas belezas parciais eram belas. Eu pensava que elas tinham tanto valor. Mas agora as considero insignificantes por causa da beleza de Cristo. Sim, todas as outras coisas são... Não, fala mais alto. Comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, por causa dessa beleza, por causa dessa pessoa, por causa desse Deus, por causa dessa beleza, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha que coisa poderosa que é quando confrontamos a beleza de Deus com a beleza do mundo. A beleza original com a beleza forjada. Porque uma não tem nada a ver com a outra. Quando eu olho para Deus e penso em qualquer característica, eu vejo que é uma beleza sem defeitos. Talvez você contemple na sua vida pessoas da história, como tantos fazem por aí. Vou dar um exemplo que não está aqui talvez, mas tem pessoas que contemplam Mohammed, o fundador do Islã. Contemplam o que ele fez, contemplam o que ele escreveu, contemplam suas obras. Mas quando eu olho para ele, ele é uma beleza imperfeita. Ele é falho. Quando eu olho para um artista rico, famoso, talvez ele seja referencial em várias coisas, mas ele é imperfeito. A beleza é forjada. Inclusive hoje em dia mais ainda, irmão. Você olha para uma pessoa e fala que é bonita, já passou no dermato. Fez uns 3 botox pelo menos. Não existe mais isso. Essa beleza original assim já se perdeu aqui na nossa sociedade. Já passou ali na doutora Cláudia, já fez uns 10 botox já, irmão. Mas quando eu olho para Deus, para a pessoa de Cristo, quando eu percebo a vida de Cristo, a obra de Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, eu não encontro defeito nessa beleza. Eu não encontro falha nessa beleza, porque é essa beleza que a nossa alma foi feita para admirar. Uma beleza sem falhas, completa, perfeita. Fomos criados desde a fundação do mundo para contemplarmos a beleza das obras de Cristo na nossa vida.
É essa beleza que a Bíblia fala para seguirmos. Quando ela é descoberta, irmão, quando você descobrir verdadeiramente a beleza que Cristo tem, todo o resto perde o valor. Ai, quer dizer que eu não posso mais me importar com a minha família. Claro que eu me importo com a minha família, irmão. Mas a beleza de Cristo é maior. E por causa da beleza dele, eu cuido da minha família. Ah, mas quer dizer que eu não posso mais trabalhar. Não, calma aí. Você não vai ficar dependendo de outras coisas. Você vai depender do seu trabalho. Mas o trabalho se torna inferior comparado ao ganho inestimável. Ou seja, não tem valor que pague de conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Contemplar a beleza de Deus é olhar para tudo que Ele é e descobrir finalmente que outras coisas não podem chegar nesse padrão. Descobrir a beleza de Cristo é daqui você olhar para lá e falar assim: realmente, nada ali pode satisfazer isso aqui. Nada ali pode fazer o que esse faz. Nada ali pode suprir a necessidade da minha alma. Apenas Cristo. Só Cristo pode. Só Cristo veio e mostrou sua perfeição. Só Cristo veio e mostrou sua beleza. E então começamos a deixar de lado as outras coisas, porque consideramos Cristo mais valioso. Teve uma pessoa que eu conversei há um tempo atrás. Eu vi, ela veio no culto à noite, domingo à noite. Ela veio no culto e ficou ali na cafeteria, conversando, meio mexendo no celular. Aí eu fui perguntar, falei: ô crente, e aí? Quer vir só na cafeteria? Vai na Starbucks, irmão. Aqui, a cafeteria serve para a gente ter comunhão e conversar, para antes ou depois adorar. Aí a pessoa falou assim: sabe o que é? Eu passei meu dia inteiro correndo. Era domingo. Falou assim: acordei cedo, fui para outra cidade, fui para uma festa de não sei o quê, e aí eu voltei, e a gente ficou a tarde inteira jogando bola, e aí agora eu estou aqui, eu estou tão cansado para participar do culto. Boa. A gente fica cansado naturalmente, não fica? Fica. Normal. Se você correr, você vai cansar. Agora, se você tem algo que você quer muito fazer, você vai guardar as suas energias para aquilo. Quando você começa a olhar pela perspectiva da beleza original, as coisas de Deus ganham mais valor. Você começa a olhar pela perspectiva de Deus, e você começa a falar assim: não, meu tempo com Deus é inegociável. Meu tempo de busca a Deus, ele é inegociável, seja dentro ou fora da igreja. Porque se você busca a Deus só aqui, por favor, mude seus hábitos e se aproxime de Deus. Você olha para as coisas que a igreja promove, você olha para o face a face, para a academia da fé, e fala assim: eu preciso participar disso. Por quê? Porque nada se compara ao ganho inestimável de estar cada vez mais perto do meu Salvador. Você começa a olhar para a sua vida e falar assim: o meu trabalho serve agora para glorificar a Deus. Eu não adoro o meu trabalho. Com o meu trabalho eu adoro a Deus. Eu não adoro a minha família. Com a minha família eu adoro a Deus. Eu não adoro mais as ideologias, mas através de uma ideologia correta bíblica, eu adoro a Deus no meio de um mundo caótico. Porque agora você tem um farol que brilha muito mais do que qualquer outra coisa, que te mostra a direção certa a ser seguida. A beleza original, ela merece ser contemplada. Por quê? Porque ela sim, ela é, voltando lá para o texto de Filipenses 4, ela é verdadeira, nobre, correta, pura, amável, admirável, excelente, digno de louvor. Ela é tudo isso. Cristo é tudo isso. E quando começamos a contemplar Deus como o centro, quando deixamos aquilo para trás, deixamos isso de lado e começamos a olhar só para Ele,
começamos a nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Talvez você esteja aqui pensando: não consigo fazer o que Jesus fazia, não consigo fazer o que Ele mandou, não consigo amar o próximo, não consigo dar minha vida pelos outros, não consigo. Estou aqui para te dizer: comece a contemplar a beleza de Cristo, porque aqueles que contemplam a beleza do Mestre começam a se tornar cada vez mais parecidos com a beleza que contemplam. Quer parecer com Cristo? Comece a olhar para Ele. Você quer se tornar cada vez mais parecido com Jesus? Comece a olhar para a beleza dEle. Por quê? Quando você olha para a cruz, você vê o quê? Quando você olha para as coisas de Deus, para a cruz de Cristo, o que você enxerga? Se você simplesmente vê um ícone, você está preso em belezas forjadas. Quando você olha para a cruz, você consegue ver o Cristo crucificado que morreu pelos nossos pecados. Quando você olha para as coisas de Deus, você consegue perceber a beleza do Criador que nos trouxe à existência. Quando você olha para a sua vida, você consegue identificar a ação do Criador na tua vida. Isso é olhar para a beleza de Deus. Olhar para a beleza de Deus é olhar além da beleza forjada, para algo muito maior, que fez céus, terra, que me salvou, que te salvou, que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. É olhar para a imagem de Cristo hoje na nossa vida. Hoje na nossa vida. Quando você olha para Cristo, o que você vê? Porque a última coisa que eu gostaria que você lembrasse nessa manhã é que nós precisamos voltar nossos olhos para Cristo. Voltar nossos olhos para Cristo. Talvez o seu olho esteja perdido de um lado para o outro, de um lado para o outro, e você não tem crescimento espiritual. Você não consegue crescer na fé, você não consegue crescer, você não consegue, parece que você ora e tua oração bate no teto e volta. Volte os olhos para Cristo. Acompanhe comigo Colossenses 3:1, ali no telão. Pode colocar. Você pode ler em voz alta? Uma vez. Espera aí, isso aí é importante, tem que ler de novo. Mantenham os olhos. Porque antes ele estava fixo aonde? Na beleza forjada, nas coisas dessa terra, nas coisas que nós mesmos inventamos. Mas agora vocês ressuscitaram para uma nova vida. Então mantenham os olhos nas realidades do onde? No lugar de honra, à direita de Deus. E aqui vem o resumo da mensagem. Versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Está vendo que é um contraste? Dois lados, que um não tem nada a ver com o outro. Beleza forjada não tem nada a ver com o original. As coisas do alto não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Vivemos superalimentados de beleza forjada, mas vivemos superalimentados. Mas voltando para o texto de Isaías, comida que não sustenta. Talvez você nunca tenha feito um jejum de um dia, mas eu vou te falar uma coisa de jejum. Você dá muito mais valor para a comida depois dele. Muito mais valor. O cheiro de comida muda. Minha avó falava que o melhor tempero é a fome. Não importa o que você come, o que você goste ou não goste, se você está com fome, você vai comer. A gente está super alimentado de comida que não sustenta. De comida que não sustenta. Só que daí quando você faz um jejum e fala assim, não, eu vou me concentrar nas coisas de Deus. Você começa a dar valor para a comida certa depois. Automaticamente depois, assim, talvez uma semana depois você volte a comer suas besteiras. Mas logo depois, você não fica falando assim, nossa, como eu queria um Big Mac. Você fala assim, cara, como eu queria uma carne moída com batata. Básico.
Nossa, como eu queria um fígado de boi. Você não gosta disso agora, fica 2 dias sem comer para você ver. Fica 2 dias sem comer para você ver. Se não é assim que funciona. Nós estamos super alimentados de beleza. Você está super alimentado disso aqui. Aonde você anda tem isso. Aonde você olha tem isso. Aonde você fixa os teus olhos tem isso. E aí você fica super alimentado. Você fica pensando, não preciso disso. Por quê? Mas eu ainda tenho desejo pela beleza. Tem, mas eu continuo alimentando ela disso. Quer dizer que você vai continuar tendo fome cada vez maior. Seu corpo está morrendo, mesmo você comendo bastante. Porque você está comendo uma comida que não satisfaz. Dá um passo para trás. E para de se alimentar disso aqui. Você vai ver que tua sede por beleza vai te levar para aquela beleza, não para essa. Tua sede por beleza, a tua sede de contemplar algo maior, alguém superior, não vai te levar para outro ser humano caído como eu e você, não vai te levar para ideias caídas como as minhas e as suas, vai te levar para o colo de Jesus, vai te levar para o colo de Deus, vai te levar para a presença de Deus. Por quê? Porque você se desintoxicou. Olhar fixamente para as realidades do alto é começar a fazer um detox das coisas daqui. É começar a fazer um detox das coisas que não sustentam. A gente precisa direcionar a nossa contemplação, a nossa sede para o lugar certo. É isso que lemos lá em Isaías no começo da mensagem. É não se contentar com comida que não satisfaz. É começar a direcionar a nossa sede para a fonte de água viva a jorrar, que é Jesus. Preparar-se para o mover do Espírito é não se contentar em ser distraído por essas coisas, porque agora teu referencial é novo. Porque agora você tem um novo referencial, um novo senso de importância, um novo senso de prioridade, baseado em quem Deus é, não mais em quem você é, não mais em quem nós somos, mas em quem Ele é e no que Ele faz. Esse é o referencial das coisas do alto, das coisas excelentes, das coisas da realidade do alto. E aí a gente vem, vou puxar aqui um termo, que você vai lembrar da semana passada. É necessário um autoexame. Um autoexame. Irmão, você pode ir no médico que for. Se você mentir para ele, você continua doente. Porque a única pessoa que sabe o que você está sentindo e o que você tem comido, do que você tem se alimentado, é você. Olhar, alinhar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para Cristo, voltar os nossos olhos para a beleza de Deus, é fazer um autoexame e perceber, eu estou ficando superalimentado pelas coisas erradas. Eu preciso alinhar os meus olhos com os olhos de Cristo. Eu preciso alinhar a minha vida, a minha contemplação, o que eu tenho admirado e contemplado, com aquilo que realmente vai me alimentar e suprir esse buraco na minha alma, suprir esse buraco na minha vida. Voltar os seus olhos, e prioridade para a beleza é se preparar para o mover de Deus na sua vida. Porque não dá, irmão, para você chegar aqui dia 6, 7, 8, pensando que a gente vai servir Big Mac espiritual, calma. Sei que teve uns que já ficaram empolgados. Um Big Mac espiritual. Não, porque até é bom na hora, mas não alimenta. Aqui, irmão, eu vou estar pronto para o Espírito Santo me fortalecer com o que é de mais nutritivo, com a presença dEle. Mas para isso, eu preciso começar a olhar para a beleza do Criador. Eu preciso começar a olhar para a beleza daquele que me criou. Quem aqui quer viver mais de Deus? Quem aqui quer se realinhar essa manhã? Então fique em pé junto comigo. Fique em pé junto comigo. E leia esse texto em pé do Salmo 27. Davi fazendo um pedido ao Senhor. E não só um pedido. A única coisa que pede. Ele fala isso. A única coisa que peço ao Senhor. Sabe por quê? Ele tinha a visão alinhada.
Davi conheceu essa beleza. E ele não queria nunca mais sair de perto dela. A única vez que saiu, amargurou por resto da vida. Davi conhecia essa beleza. E posso dizer uma coisa? A gente pode conhecer essa beleza melhor que ele. Porque nós conhecemos Jesus. Jesus para Davi era uma sombra do futuro. Viria. Para nós é uma realidade para ser vivida. O Espírito Santo está entre nós. Ele não é uma promessa de Joel que virá e irá fazer os... Não. O Espírito Santo veio. E Ele está aqui para nos levar para águas mais profundas. Então, junto comigo, leia esse texto como um pedido a Deus. A única coisa que peço ao Senhor. Espera aí um pouquinho. Lembra o que casa do Senhor quer dizer aqui? Presença de Deus. Casa do Senhor quer dizer presença de Deus. O lugar que Deus habita. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero estar na presença de Deus para que eu contemple essa beleza e perceba: existe alguém muito maior que está comigo. Existe uma realidade superior a essa realidade caída. Existe uma realidade superior a essa realidade forjada por mãos humanas. Eu quero viver a realidade que Cristo inaugurou para mim. Para contemplar, não, pode continuar. Para contemplar a beleza do Senhor e em seu tempo. A única coisa que eu te peço, Deus, a única coisa que eu peço, porque quando eu enxergo a beleza de Deus, nosso desejo muda. Queremos contemplar aquilo que vale a pena. Não queremos mais ser abastecidos por coisas que caem, por coisas que acabam, mas queremos ser fortalecidos e cheios pelos nutrientes espirituais que vão nos fazer crescer, pela comida espiritual que vai nos fazer nos fortalecer. Se queremos viver realmente isso, irmãos, eu estou me preparando. Nosso ministério está se preparando para viver uma grande ação do Espírito Santo. Então nós precisamos alinhar nossa visão com a beleza de Deus. Precisamos fazer como Davi. Deus, a única coisa que eu te peço, que eu possa estar na tua presença para contemplar a tua beleza. Fecha os teus olhos por um instante. Talvez você esteja super alimentado